Cláudio Humberto chegando por aqui, 3h33 pelo horário de Brasília. Dá para jogar nesse número, hein? 33. Trava-língua, Cláudio Humberto. Boa tarde, bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, Paula? Muito boa tarde. Você vai falar do Banco Master. Ontem a gente estava aqui como um raio, né? Agora a gente tem uma hora a mais para ter raio da notícia acertando o Tarde Band News. E é claro que acerta, não erra nunca. A gente deu aqui, inclusive, com a vinheta ontem de urgente, a renúncia do advogado de defesa do Daniel Vorcaro, Valfrido Vardi. E ele disse que estava saindo do caso porque acha que está se aproximando uma delação premiada, que ele não seria favorável e tal. E aí tem a questão de se continua no STF o caso ou não, Polícia Federal dizendo que não tem mais porquê. Eu sei que você vai dizer para a gente o que está rolando aí nesses bastidores. Porque tem gente dizendo que o Vorcaro deve prestar novos depoimentos daqui a pouco, assim, né? Quando a gente menos esperar. Então, Paula, esse caso é todo muito estranho, né? Bom, o advogado, na verdade, negou que esteja em curso alguma negociação de delação premiada. Ele, portanto, por conta disso, não confirmou que saiu por conta disso. O que se sabe é que havia divergência ali, houve um desgaste na relação entre ele e o cliente, né, que é Daniel Vorcaro, o banqueiro controlador do Banco Master. Mas o fato é que a notícia de uma possível delação premiada provocou arrepios aqui em Brasília. Está todo mundo ali, e também provocou certa excitação sobretudo entre os políticos de oposição. Conversei com vários deles. Eles acham que estão convencidos de que o advogado diverge da delação premiada, talvez não em nome dos interesses do seu cliente, do antigo cliente, do ex-cliente, mas para proteger os seus aliados. É que esse advogado, Valfrido Varley Júnior, ele é muito ligado aos figurões aqui que estão no poder neste momento. Os figurões do Partido dos Trabalhadores e dos partidinhos, esses partidos que são puxadinhos do PT, tipo PSOL e etc. E também a chapinha do ministro Dias Toffoli, relator desse caso. É um advogado que se confunde ali, a sua atuação jurídica se confunde também com a sua militância político e talvez até partidária, né? Só para você ter uma ideia desse relacionamento do advogado com políticos de esquerda, ele foi o maior doador individual da campanha que elegeu o deputado federal, o atual ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, que é de um desses puxadinhos, né, o PSOL. Guilherme Boulos recebeu do advogado Valfrido Varley Júnior, durante a sua campanha, mais de R$ 200 mil, um belo de um cheque ali para ajudar na campanha. Não ficou somente nele não, viu? Outros parlamentares, outros políticos de esquerda também foram financiados com doações, ou o advogado ajudou a financiar suas campanhas com suas doações em dinheiro. Foi o caso de Paulo Teixeira, deputado federal, que hoje é ministro do Desenvolvimento Agrário do governo Lula. Né? Não é pouca coisa, né? O único governo tem 2 ministros cujas campanhas eleitorais foram bancadas ou financiadas em parte por esse advogado. E a presença do advogado junto à defesa, ou participando ali da defesa de Daniel Vorcaro, meio que representava para o governo um certo batom na cueca. Essa é outra interpretação. É como se o governo que tivesse feito gestões para que ele saísse da defesa, porque pegaria muito mal, continuaria pegando muito mal para o governo, né? Bom, de uma maneira ou de outra, o advogado já também foi sócio, ele é conhecido por ter sido sócio em 2021 de uma verdadeira grife do Poder Judiciário. De uma das advogadas, ele foi sócio de uma das advogadas mais bem-sucedidas junto aos tribunais superiores, que é a doutora Roberta Maria Rangel, esposa do ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso do Daniel Vorcaro, cujo advogado era o Valfrido. Enfim, esse advogado também atuou na defesa de Dilma Rousseff durante aquele processo de impeachment. Ele também atuou na defesa dos irmãos Joesley e Wesley Batista durante a Operação Lava Jato. Essa atividade de doador, financiador de campanhas da esquerda, né? Como não foi de agora, não é de agora, começou lá em 2014, quando ele estreou nesse mistério,
digamos assim, ajudando a financiar a campanha de um deputado, de um candidato ao Senado no estado de Rondônia. Enfim, não se sabe exatamente de onde surgiu essa conexão, mas foi ali que surgiu. Portanto, assim, esse advogado não é qualquer advogado, não é apenas um criminalista conhecido. Ele tem uma história, ele tem uma ligação profunda com a esquerda, com o governo Lula. E, portanto, a saída dele da defesa de Vorcar é um pouco para limpar a área, limpar a barra para o governo. É nisso que acreditam os principais observadores aqui da cena política. Impressionante como os personagens parece que sempre se repetem, né? Você sabe que ontem eu entrevistei aqui um especialista, ele disse que o Banco Master, por pouco, não se tornou, pelo menos até agora, uma nova Operação Lava Jato. Porque é a teia, né, que vai levando a um, que vai levando a outro, que vai levando a conhecidos e tal. Então é muito absurdo. Mas é isso, como você fala, a gente está aqui, falou, Valfrido Vardi. Aí você que está aí todos os dias e conhece as pessoas, está por dentro das histórias, fala, não, calma aí, deixa eu te contar que ele é muito mais próximo das pessoas e muito mais atuante do que muitas vezes a gente imagina. E parece a sensação que eu tenho aqui em Brasília, Cláudio Berto, esses personagens, eles vão se repetindo, é como se fossem, eu não sei, um grupo, sabe assim, ali o grupinho, olha, agora você está precisando dele, vou te dar ele aqui, agora você me empresta ele um pouco. Parece um pouquinho isso, assim, um jogo de peças em que todos se conhecem. A sensação que eu tenho é essa. Exatamente. Você vê que alguns desses personagens da advocacia criminalista, né, que ganhou gente que ficou milionária, e é por isso que até muitos se transformaram em doadores de campanhas eleitorais, ficaram milionários durante a Lava Jato, né? Porque essa turma ganhou de dinheiro, né, não tá no gibi. Essas pessoas, no passado recente, eram, por exemplo, advogados que hoje atuam nesse escândalo do Vorcaro, que foi estagiário de Márcio Tomás Bastos, que foi lá o primeiro ministro da Justiça do primeiro governo do presidente Lula. Então você vê que não só a história se repete, os nomes são os mesmos, como também tem ali uma evolução, digamos assim. Quem era estagiário foi subindo na carreira, os anos foram passando, se transformaram naqueles advogados criminalistas que, enfim, uma atividade à qual se dedicava ou aqueles que o chefiavam, né, os inspiravam, como foi o caso de Márcio Tomás Bastos, com toda certeza. Né? Você tem toda a razão. Até porque o Lula, né, está no poder, o PT, há 18 anos. Né? O Brasil vive essa coisa que a gente lamenta todos os dias, na economia, na política e tudo mais, né? E com essa particularidade, nos últimos 18 anos, quem mandou mesmo no Brasil foi Lula, com intervalos muito curtos ali de Michel Temer, de Bolsonaro. O restante foi Lula e foi o PT que dominou o país, né? E, portanto, os personagens são os mesmos um pouco por isso, né? Porque, afinal de contas, os anos vão passando, os escândalos se sucedem e acabam sobrando poucas pessoas da confiança do presidente Lula. Agora, antes de encerrar, só queria perguntar para você dessa história de que a Polícia Federal teria dito que, olha, não precisa continuar a investigação do Banco Master lá no STF, não. Tem a coisa do deputado Bacelar, e disseram, olha, no início se imaginava que poderia ser algo muito grande, né? Nos documentos lá de Daniel Vorcaro, teria um envelope com o nome do deputado, mas no final das contas ele não é centro mais dessas operações, dessas investigações, então não teria mais o porquê continuar ali a investigação no STF. Vários especialistas que eu converso dizem que é mais uma investigação que eles não concordam que deveria estar no STF, mas todo o envolvimento do ministro Dias Toffoli, e direta ou indiretamente também do ministro Alexandre de Moraes. Como é que está esse rolo aí, Edson Fachin, que voltou mais cedo, porque estão mudos, né? No STF não falaram mais nada sobre isso. Paulo, é assim, nada vai mudar, viu? Ninguém pode ter esperança ou expectativa de que Dias Toffoli será afastado ou voluntariamente deixará a relatoria desse caso. Isso não acontece no Supremo Tribunal Federal, não nessa atual composição. Do ano 2000 até agora, foram quase 600 pedidos de suspeição de ministros do Supremo Tribunal Federal, em casos muito semelhantes como esse, né? Que havia suspeitas de conflito de interesses, suspeita de envolvimento de familiares do ministro, e etc. E aí as partes apresentavam lá um pedido de suspeição do ministro. Todos esses pedidos, absolutamente todos, foram ou ignorados ou arquivados. Simples assim, né? Nenhum deles foi concedido. Ministro do Supremo, eu já disse aqui,
não deixa o outro na chuva, né? Se molhando sozinho, digamos assim. Eles agem de maneira corporativista, um por todos, todos por um. Sabe por quê, né, Paulo? Porque se hoje é o Toffoli ou é o Alexandre de Moraes que está ali na chuva, amanhã pode ser qualquer um deles. Então eles vão querer que esses que hoje estão na chuva se comportem na defesa deles como eles se comportam hoje, protegendo o Toffoli e Alexandre de Moraes. Então, assim, essa corporação, eles são instituições autônomas, né? São 11 tribunais dentro do Supremo Tribunal Federal, mas ao fim e ao cabo o que prevalece é a convivência do fim de semana aqui em Brasília. Já vi muito isso aqui, né? Você vai ser convidado, como eu já fui, para churrasquinho na casa do ministro, acha que vai ser uma coisa... Mas não, chega lá, tem 2, 3 outros ministros. Então, aquela convivência é uma convivência muito íntima ali, né? Eles até divergem nas discussões do plenário, etc. e tal, mas na relação pessoal, isso, na verdade, é que acaba contando. Portanto, assim, a menos que Toffoli alegue encher o saco, e aí ele alegue o motivo de foro íntimo e renuncie à relatoria, a menos que isso aconteça, que eu acho improvável, até porque as razões que o fizeram relator e o mantêm relator são muito mais fortes do que os incômodos que isso causa. Portanto, ele vai continuar como relator, a menos que ele desista, né? Portanto, nada vai mudar e as pessoas, né, assim, e se sucedem os escândalos, as revelações. Hoje, a jornalista Andresa Matais, aliás, tem essa coisa positiva, né, Paula? Que esse caso nos trouxe de volta, que é o jornalismo investigativo. Verdade. A gente tem visto aí momentos estupendos de investigação jornalística, hoje a cargo, por exemplo, de Andresa Matais, uma jornalista, uma colega nossa muito, muito experiente, muito competente, e ela hoje trouxe fotografias e revelações daquela famosa festa para 180 convidados no fim do ano agora, no resort Itaiaia, que muita gente imagina pertença ao ministro Dias Toffoli, mas ele disse que não, que já pertenceu um terço do resort aos irmãos. Que internamente chamam de resort do Toffoli, né? Não conheço, não fui convidada para essas festas, inclusive. Ô, Cláudio Humberto, beijo para você, até amanhã. Beijo, até amanhã, bom trabalho. Obrigada.